Muito bem, meu amigo, minha amiga. Esse é o segundo Comente Book dessa semana. Comente Bíblia em ordem cronológica. E então, vamos dar seguimento aqui de forma objetiva, né, falando daquilo que é mais relevante. O texto nós iremos encontrar em Jeremias, capítulo 16, onde vai falar sobre a vida solitária do profeta como um sinal. Vimos no último vídeo que ele fez vários apelos, intercedeu muito pelo povo de Judá, porém o Senhor não ouviu. Já tinha decidido que não ia mais ouvir, porque o povo, na verdade, as autoridades e todo o povo, né, o país inteiro, tinha extrapolado todos os limites possíveis. E então não tinha como o Senhor voltar atrás. Se a palavra de um rei não pode voltar, muito menos a palavra de Deus. Ele deu um ultimato e o povo não quis realmente dar ouvidos. Então, hoje é a continuação da resposta de Deus para Jeremias, quando ele começou a interceder por ele mesmo. Né? O Senhor disse que pelo povo não ia adiantar mais ele interceder, porque ele não ia ouvir. Vamos lá então em Jeremias 16:1, onde diz que Deus dirigiu a palavra a Jeremias. No versículo 2 diz: Não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque o Senhor está dizendo sobre os filhos e filhas nascidos nessa terra, a respeito das mulheres, né, as mães, os homens, os pais. Verso 4: Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo e perecerão pela espada, pela fome, e seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor, verso 5: Não entre numa casa onde há luto, não vá prantear, nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo. Essas três coisas o Senhor tirou. Olha, retirei a minha paz, meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Então, tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra, não serão sepultados. E então não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ou seja, o pão dos pranteadores não vai ter, vai estar em falta. Né? E aqui essa expressão muito repetitiva, onde diz que ninguém vai sepultar e os cadáveres vão ficar assim, um sepultamento decente, isso era um motivo de terror, de vergonha, de horror, né? Para alguém, para qualquer tipo de pessoa. No versículo 7, também ainda diz na parte B: Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Muito triste, né? Verso 8, parte B, diz: Farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva. Isso vai cessar. Quando você falar todas essas coisas, este povo e eles lhes perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Então diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor. Seguiram outros deuses, aos quais prestaram cultos e adoraram. Me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau. Em vez de obedecer-me, né, cada um cria um caminho ao invés de obedecer. Mesmo hoje, é muito comum as pessoas não decidirem se querem seguir ao Senhor ou querem seguir a Satanás, a carne, é o curso desse mundo que vai dar no inferno. Então eles dizem: não, tem outra opção. Qual é a outra opção? É a terceira via. Sou eu que crio. Na Bíblia não existe terceira via. Terceiro caminho, terceira opção, não existe. Na verdade, em Isaías 53 diz que cada um se desviava por um caminho próprio, mas Deus fez cair a iniquidade de nós todos,
sobre o Messias, sobre Jesus. Né? E é exatamente isso aqui, a acusação que o Senhor está fazendo contra o povo de Judá. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau ao invés de seguir. Né? Verso 13. Por isso os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Seguindo aqui no versículo 14, vai dizer assim: contudo vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte, né? E de todos os países para onde ele os havia expulsado. Ou seja, não, o Egito vai ficar no passado, porque já Israel, as tribos do norte todas em cativeiro, e agora as tribos do sul já estão indo. A primeira leva já foi. Verso 17 diz assim: os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Agora no versículo 20 diz: pode um homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Então, no capítulo 17 de Jeremias, vai continuar dizendo no versículo 1, sim, o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, ponteiro de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojos, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde ninguém vive. Mais bendito é o homem que confia no Senhor, né? Ou o homem cuja confiança está no Senhor, certo? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, o homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que ela mesma não pôs. Que decepção, né? É uma decepção. Verso 3. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Verso 17, né? Jeremias 17. Ó, não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça, que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Bom, aí, ainda no capítulo 17, do versículo 19 ao 27, tem um texto aqui que é
referente à guarda do sábado, e eu não vou ler. Vamos então para o capítulo 18, onde vai falar do vaso do oleiro, a casa do oleiro. Logo no início aí, diz que o Senhor falou com Jeremias para ele ir na casa do oleiro. Ele foi, e quando chegou lá, versículo 4 diz que o vaso de barro que estava sendo formado pelo oleiro estragou-se em suas mãos, e ele foi moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, né? Essa mensagem aqui, muita gente confunde com a outra mensagem. Essa primeira parte aqui, o Jeremias está falando de uma realidade, da seguinte realidade. O oleiro está trabalhando o vaso, ainda moldando, é argila mole. Ele pode desmontar e montar quantas vezes quiser, tá certo? Isso é logo no início do capítulo aí, até o versículo 5. No verso 6 ele diz: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Né? Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado e despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti, né, converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Mas se outra nação, ou se em outra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado, plantado, e se de repente ele fizer o que eu não aprovo, aquilo que eu reprovo, né, e não me obedecer, então me arrependerei também do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu próprio coração mau. Aí o Senhor vai dizer no versículo 13: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Verso 15. Contudo, meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, e os que fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Versículo 17 e 18 vai dizer: como um vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos e lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, e venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. É isso aí. Parou aqui, Jeremias 18, 18. Sexta-feira, se o Senhor nos permitir, tem mais Comente Boc. Se você puder e quiser contribuir com o conserto da nossa L200, use a chave Pix comentebiblia@gmail.com. Se preferir também, você pode comentar esse vídeo usando meu WhatsApp. Envie para mim um vídeo ou um áudio de 1 minuto e meio comentando o tema desse vídeo, para que eu possa editar e postar no canal nos próximos vídeos. Muito obrigado você que tem contribuído comigo de todas as formas, inclusive financeiramente, para as minhas questões pessoais aqui. E muito obrigado aos que se inscreveram, dando a condição da gente fazer lives semanais depois que passarmos de 1000 inscritos, e assim nós iremos dar amplitude a essa voz e aumentar essa obra que começou em 7 de maio de 2018.